A gente volta a falar sobre a tragédia em Minas Gerais. Quem atualiza a situação nesse momento é o segundo tenente Menon, que é chefe da Diretoria de Resposta e da Diretoria de Análise Técnica da Defesa Civil de Minas Gerais. Tenente, bom dia. Obrigado por estar com a gente nesta manhã aqui na Record News. Bom dia. Tenente, as buscas continuam nas cidades afetadas, né? Quais são as prioridades das equipes que estão em campo? Com certeza as buscas continuam, né? Ainda temos várias frentes atendidas aí pelos bombeiros por conta da grande movimentação de massa. É um serviço demorado, é um serviço braçal. Os bombeiros continuam atuando ali nos locais, procurando os desaparecidos e as demandas continuam aumentando, né? Ontem nós tivemos uma chuva aí por volta das 17h30, uma previsão de 10 milímetros. A Defesa Civil Estadual permanece aqui no posto de comando com o seu centro de inteligência e monitoramento climático. Nós conseguimos emitir o alerta ali para um alerta severo para toda a cidade de Juiz de Fora, para uma chuva que começou às 17h30. Após essa chuva aí, nós potencializamos o volume, o aumento dessa chuva para a noite. Às 21 horas, nós emitimos 8 alertas extremos para as áreas de risco. Eu estava aqui no posto de comando ainda, às 21 horas. Logo após, 10 minutos após esse alerta extremos que nós enviamos para vários pontos da cidade, nós começamos a ter novas entradas de ocorrência, novas movimentações de massa, pessoas ilhadas e direcionar as forças de segurança para atuar, né, frente a esses eventos que têm acontecido. Tenente, para quem está de fora, não conhece muito bem essas cidades afetadas, não é? Essa tragédia afetou pontos que já eram considerados de risco pela Defesa Civil ou é uma situação mais generalizada, ou seja, afetou praticamente toda a região, de fato, tanto de Ubá quanto Juiz de Fora? A Defesa Civil Municipal, através do seu plano de contingência, né, ela já faz um trabalho preventivo antes, diagnosticando aonde estão os pontos sensíveis da cidade. Contudo, o grande volume de chuvas da cidade de Juiz de Fora e Ubá, ele saiu desse perfil de diagnóstico. Então, esse volume aumentou, áreas que nunca foram afetadas estão sendo afetadas, né, estão sofrendo com esse volume de chuvas, o que aumentou ainda mais a nossa demanda. Gente, é comum, né, que quando haja tragédias como essa, que as pessoas voltem para os locais depois que a chuva passa. Isso é um motivo de preocupação, né? Porque as áreas de encosta, principalmente, são ali as regiões que, de fato, oferecem maior risco sempre que chove um pouco acima da média. Há regiões em que essas populações, de fato, não deveriam voltar, né? O governo, as autoridades deveriam investir em moradias em locais mais seguros. Enfim, existe esse cenário aí em Juiz de Fora e em Ubá? Com certeza existe esse cenário onde que as pessoas, elas sofreram ali, tiveram que ser deslocadas do seu local, né? A Defesa Civil, ela permanece dentro do possível monitorando se houve o retorno desses moradores. Contudo, nós estamos tendo uma resposta positiva, que as pessoas têm entendido os alertas da Defesa Civil e não têm retornado para suas casas. Não são todas, mas dentro dos desabamentos, né, que estivemos ontem na parte da noite, as casas atingidas já tinham sido evacuadas, então não sabemos ao certo se tem algumas pessoas que foram atingidas, mas o nosso diagnóstico é baixo com relação a essa réplica e as pessoas não estavam mais em casa nessas áreas que já foram suscetíveis de desastres. Qual que é a situação dos rios nessas cidades, Tenente? O rio já está começando a baixar, o volume de água ainda é bastante grande? O rio ontem, que eu consegui dar uma monitorada, ele, ao longo do dia, ele deu uma baixada ali de 1,5 m, mais ou menos, contudo, com a chuva à noite, ele voltou a chegar na calha ali novamente. Agora, no momento, nós estamos sem chuvas nos locais aqui, ele vai abaixando um pouquinho, mas o que nós observamos é que ele tem aumentado, né, com a chuva muito rápido.
A previsão para hoje não é boa, tem uma previsão aí de 60 a 90 milímetros para a cidade de Juiz de Fora. Para a cidade de Ubá, nós temos uma previsão aí de 100 milímetros. Nossas equipes já estão no local, estão se preparando, estão emitindo alertas e nós permanecemos aqui monitorando toda essa dinâmica do desastre. Pois é, a notícia é muito ruim, né? Porque mais chuva num cenário já complicado como o atual dificulta ainda mais não só o trabalho de resgate, mas pode comprometer a estrutura de novos imóveis, não é, tenente? Imóveis que ainda estão em pé, mas que podem vir abaixo por conta dessa chuva que continua a cair nas próximas horas. Justamente, novos imóveis podem vir a acontecer até nos locais ao qual você não prevê que possa acontecer, mas com esse volume de chuva, com esse solo encharcado, pode acontecer. Então, se você que está nos ouvindo aí tem a percepção que você está numa área de risco, nós pedimos que você deixe essa área de risco, que vá para locais seguros, que procure uma casa de parentes, até que esse momento de chuva passe e você consiga, dentro do possível, retornar. Mas evitem ficar em áreas de risco nesse momento, principalmente que o solo já está encharcado, o nosso volume de chuva para hoje ele é considerável. Então, nós temos que ficar atentos e alertas a essa dinâmica do desastre que está acontecendo em Juiz de Fora. Tenente, a gente sabe da expertise, né, das equipes tanto da Defesa Civil quanto os bombeiros de Minas Gerais, diante de outras tragédias que já ocorreram no estado. A gente relembra aqui a tragédia de Brumadinho, de Mariana, né, em que as equipes trabalham incansavelmente também para conseguir localizar vítimas de desabamento. Ainda assim, o estado precisa receber ajuda de outros estados, né? O governo federal está enviando mais agentes para que em campo atuem ou nesse momento ainda não é necessário? Olha, nós estamos conseguindo, dentro do possível, efetuar a resposta à dinâmica do desastre. Contudo, vários órgãos, né, vários atores que compõem o desastre, eles têm se colocado à disposição, têm entrado em contato conosco, têm vindo aqui ao posto de comando, colocando seus recursos à disposição, e nós vamos, assim que possível, diagnosticando e alocando esses recursos para o desastre. Mas nós temos recebido, sim, muito apoio de vários atores aí que compõem a Defesa Civil. Muita gente que está fora de Minas Gerais acompanhando essa tragédia se solidariza e quer ajudar de alguma forma, né? A Defesa Civil, bombeiros, outras autoridades estão se mobilizando para receber essa ajuda de fora. Isso já está acontecendo. Queria muito ouvir o senhor a respeito disso. Sim, nós estamos com 7 abrigos ativados, né? E também postos de arrecadação de doações aqui na cidade. E as cidades que estão se solidarizando e recebendo recursos estão entrando em contato com a Defesa Civil Municipal e gerenciando o recebimento e o volume de doações que chegam. Muito bem, eu conversei com o segundo tenente Menon, né, trazendo aqui para a gente o relato de qual é a situação nesse momento nas cidades afetadas, o trabalho das equipes em campo. Tenente, muito obrigado pela participação do senhor aqui. Tendo qualquer novidade, volte a chamar a gente, né? Esse trabalho é importante, principalmente para alertar a população que ainda está em área de risco a deixar esses espaços, a deixar a sua casa, ainda que seja difícil, né? Se sair da sua própria casa sem saber se vai conseguir voltar depois, mas acho que a prioridade nesse momento é a vida. Prioriza a vida, depois a questão material a gente corre atrás, tenta resolver. Muito obrigado pela participação do senhor. Bom trabalho ao senhor e à sua equipe aí. É só uma última atualização, a notícia que nós não gostaríamos de dar, né? Mas atualizando, sobe para 57 aí o número de óbitos. 57 mortes. Eu agradeço aí aos ouvintes e permanecemos aqui à disposição. Muito obrigado, tenente. Então, atualizando nesse momento aqui na Record News, 57 mortes confirmadas, pessoas que perderam a vida nessas enchentes, nessas chuvas intensas na zona da Mata Mineira.